Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início nessa oportunidade ao estudo do capítulo 12 de Apocalipse. E nós vamos fazer agora a leitura deste texto e em seguida vamos meditar nele para tentarmos aprender alguma coisa que Deus deixou para nós e que nós precisamos aprender para a nossa vida cristã, para a nossa esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo seja continuamente reforçada, fortalecida. Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse 12. O texto diz assim: Viu-se grande sinal no céu, e, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente das mulheres que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. E todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa das palavras do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, e metade de um tempo
fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aí temos lido todo o capítulo 12. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra mais uma vez. Queremos pedir a tua direção para que nosso coração esteja sensível e a nossa mente esteja completamente aberta para receber a tua palavra e entender tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar e já nos revelou por intermédio de João. Abençoa-nos, dá-nos a graça de compreendermos e praticarmos tudo aquilo que a tua palavra nos ensina e ajuda-nos a ter fé e esperança em tudo aquilo que está por vir, para que o nome do Senhor seja exaltado no nosso meio, glorificado na nossa vida e que ele possa ser conhecido de todas as nações. Obrigado por esta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, este texto que nós acabamos de ler, que é o capítulo 12 de Apocalipse, marca exatamente o meio da tribulação. Como nós já vimos, o meio da tribulação foi dividida pelo próprio Jesus Cristo em Mateus 24 e 25, em duas partes, né? São 7 anos de duração, conforme a profecia de Daniel. Daniel profetizou isto. Então, este período tribulacional, que é um período de 7 anos, segundo Daniel, foi dividido em duas partes por Jesus: o princípio de dores e a grande tribulação. Então, tribulação, 7 anos. 3 anos e meio do início. Princípio de dores. Segunda parte, segundo os 3 anos e meio, grande tribulação. Este texto de Apocalipse 12, que nós temos estudado, marca exatamente esta metade, né? E como nós vimos, a sétima trombeta é uma trombeta que mostra que verdadeiramente vai haver muita provação neste período. É um período em que muita coisa vai acontecer e que estava registrado naquele pequeno livro que João comeu, né? Não o primeiro livro do capítulo 5, que foi aberto, o livro selado, que o Cordeiro abriu, mas o livrinho que revela o final deste tempo, né? O final deste período da tribulação, o final da história do mundo no momento. E
nós vimos então que este tempo é o tempo de 3 anos e meio, porque os primeiros 3 anos e meio já passaram. Agora, por que 7 anos e por que 3 anos e meio e 3 anos e meio? Bem, quando Daniel recebeu de Deus a profecia da história do povo de Israel, isto é, até o final da história do povo de Israel, passar-se-iam 490 anos. Desde quando? Desde a saída da ordem imperial para a reedificação de Jerusalém. A história é a seguinte: o povo de Israel estava preso lá na Babilônia, e um cativeiro que durou cerca de 70 anos. Por causa da idolatria, por causa do abandono de Deus, eles foram cativos da Babilônia por 70 anos. E depois, por decreto de Ciro, um rei persa, né, cujo império dominou o Império Babilônico e ficou com Israel cativo também, Ciro resolveu que, por meio de um decreto, ele determinou o retorno de judeus que quisessem para Jerusalém, para reedificar a cidade, né? Isso foi no tempo de Neemias. E Neemias, então, recebeu esta, esta oportunidade de reedificar a cidade. Então, Ciro tinha ordenado o retorno do povo, mas passaram-se alguns anos e nada havia acontecido lá em Jerusalém. Então, Neemias estava muito apreensivo e chegou uma notícia de Jerusalém que a cidade estava com os muros derribados e o templo mal construído, semi-destruído. Então ele ficou muito entristecido, e como ele era o copeiro-mor do rei Artaxerxes, diante do rei ele apareceu entristecido, e o rei lhe perguntou o que estava acontecendo, e ele disse: Senhor, como que eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais está destruída? E Deus usou de misericórdia para com o povo de Israel, e o rei Artaxerxes ordenou a Neemias que voltasse para Jerusalém com um grupo de pessoas, um grande número de pessoas, e que, por conta do, do rei, por conta do tesouro real, todas as despesas que fossem necessárias fossem feitas no sentido de reconstruir Jerusalém. O tempo destes 490 anos começou nesta época, né? Desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Isso aconteceu em 445, 444 antes de Cristo. Então, contou-se 490 anos a partir desta data. E os 483 anos foram exatamente cumpridos no dia em que Jesus foi crucificado. Então, como Jesus foi crucificado pelos judeus sem assumir o reino, sem assumir a posição de rei, né? Isso demonstra que há um período de tempo de 7 anos, dos 483 aos 490, que não foram cumpridos. Deus deu início, após a ressurreição de Jesus, ao período da igreja, ao período da graça, em que
Deus agora não está lidando mais com Israel do mesmo modo que lidou até a vinda de Jesus, mas está lidando com povos de todas as etnias, né? Povos, nações e línguas e tribos de todas as origens, para que eles sejam salvos e venham a constituir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso vai chegar a um fim. Paulo declara que esse fim vai ser alcançado, né, que é quando a graça for encerrada, né? Quando for fechado o período da graça, quando o último salvo da igreja for alcançado pelo Evangelho, e Deus sabe muito bem qual é a última pessoa a ser salva pela pregação do Evangelho. Então, tendo isso acontecido, esse Evangelho tendo sido pregado e alcançado ao último salvo, então fecha-se o parêntese da graça, né? Fecha-se o tempo da graça e recomeça o tempo que é chamado de tribulação, que é exatamente os últimos 7 anos da história do povo de Israel. Daqueles 490 que foram profetizados por Daniel, apenas 483 se cumpriram, e esses últimos 7 anos são os últimos 7 anos da história de Israel, que vão ser cumpridos agora, depois desse parêntese, que já é de mais de quase 2000 anos, da igreja. Bem, então nós temos aí essa manifestação de Deus no período agora final, quando a igreja vai ser arrebatada e terá início o período da 70ª semana de anos, né? Os últimos 7 anos da história, quando Deus volta a tratar com Israel. Para quê? Para que as promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque, Jacó, a Josué, a Samuel, a Davi, elas venham a ser cumpridas literalmente. Então, nós temos diante de nós esse texto que mostra claramente que Deus está tratando com Israel agora. E o livro de Apocalipse fala, a partir do capítulo 4, sobre este tema, sobre esta situação. Profeticamente, ele manifesta aquilo que será o período da tribulação. O período da tribulação, então, será marcado pela ausência da igreja. A igreja vai ser tirada daqui pelo arrebatamento, conforme Paulo ensina aos Tessalonicenses, no início do período tribulacional, ou seja, quando a igreja for tirada do mundo, né, arrebatada para Deus, ela será retirada daqui e se iniciará, então, o período tribulacional. Este período será marcado por uma aliança dos judeus com o anticristo, né, ou com a besta, que são a mesma pessoa, aqui em Apocalipse. E, no início, esta aliança parecerá aos judeus que será a sua salvação, porque a proposta desse anticristo será de pacificação de todo o mundo, incluindo pacificação na região da Palestina. Então, os judeus serão enganados por esta pessoa que oferecerá a eles paz. E eles então farão uma aliança com esta pessoa que se intitula o anticristo, ou que se intitula a besta. O Apocalipse o chama de besta.
E besta porque é um animal indescritível, uma pessoa indescritível. Bem, na sequência, muitas coisas vão ocorrer no período tribulacional. Nós já estudamos desde o capítulo 6 até agora as coisas que vão ocorrer durante o primeiro período da tribulação. Mas agora, no capítulo 12, nós vamos ver o início da grande tribulação, ou seja, dos 3 anos e meio finais da história da humanidade. E o que vai acontecer é que este período será caracterizado por extrema malignidade, né? Satanás vai ser mandado do céu para a terra, expulso do céu para a terra por Miguel, arcanjo, e com seus exércitos celestiais, e então ele chegará na terra com toda a malignidade do seu ser e desejando destruir toda a terra. Bem, então o texto começa assim: viu-se João demonstrando na sua visão aquilo que está para acontecer, né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Muitas pessoas querem ver nesta mulher a igreja, mas nós vamos ver que não pode ser a igreja pelo próprio texto, né? Então, essa mulher parece mais com o sonho que José teve lá quando ele era jovem, e ele contou para o seu pai, né, que ele sonhou que ele foi reconhecido no seu sonho como alguém que ele tinha uma posição de domínio, e ele viu então tanto o Jacó como Raquel e os irmãos todos se inclinando diante dele. Nós sabemos que aquilo era simbólico de alguma situação, e aqui no Apocalipse a gente vê exatamente isso. Outra coisa também é que a igreja, não pode ser a igreja aqui, porque a mulher está grávida. A igreja não não tem uma relação marital com Deus, né? Quem tem relação marital com Deus é Israel, né? Deus, no Velho Testamento, chama Israel de esposa, e muitas vezes chama de esposa infiel, de adúltera, porque Israel quebra alianças com Deus. Então, esta situação aqui está relacionada com a pessoa, com a nação, melhor dizendo, de Israel. E é uma mulher que se acha grávida e grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, uma figura muito poderosa, não é? Porque 7 cabeças, significando com isso que havia muita sabedoria nessas 7 cabeças, e 10 chifres, né? Muito poder. O chifre na Bíblia sempre se relaciona com uma atitude de poder. E essa mulher se achava grávida e para dar à luz, e havia esse outro sinal que era o dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Então, mais uma declaração a respeito para que a gente possa entender
a cauda desse dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu, né? Que nós sabemos que essa situação aqui foi aquela situação quando Satanás se rebelou contra Deus e arrastou consigo cerca de um terço dos anjos do céu, né, que seguiram a Satanás e se transformaram em demônios, né? E ele essa esta figura aqui, né, do dragão, cuja cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, é uma figura de Satanás com todo o seu séquito de demônios que o seguiram na rebelião celestial. E ele, então, foi lançado para a terra. E o dragão se deteve de frente à mulher, a mesma mulher do versículo 2, né? E que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós sabemos pela história como houve tentativas de exterminar a Israel e de exterminar os filhos e de Israel, os machos de Israel. O próprio Faraó tentou matar Moisés, Herodes tentou matar os primogênitos, e durante a história, durante os períodos da história, nós vimos como houve tentativas de executar esse plano diabólico de extinguir Israel do mapa. Porque, na verdade, esta é uma guerra espiritual, porque Satanás se indispõe contra Israel e utiliza exércitos de outros povos para matar, para extinguir Israel. Por quê? Porque ele sabe que o Messias vem de Israel, né? E já veio de Israel, e agora, então, ele vai fazer tudo para que o Messias não venha assumir o seu reino milenar, né? Então, ele vai fazer tudo para destruir Israel durante o período durante os períodos da história que nós temos visto e acompanhado, inclusive agora, né, em que nações se reúnem contra Israel, e essas não são guerras entre povos apenas, mas são guerras espirituais em que Satanás está envolvido até para destruir completamente Israel e aniquilar esta nação da face da terra. O versículo 5 diz: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esta pessoa é vista também no Salmo número 2, quando nós sabemos que no Salmo 2 há uma menção dessa regência com vara de ferro, né, sobre as nações, porque verdadeiramente o descendente de Jacó, o descendente de Abraão e Isaac, que é Jesus, vai reger todas as nações quando ele assentar-se no seu trono em Jerusalém. E a tentativa de matar, de extinguir, de destruir a nação de Israel e o seu rei, essas tentativas serão frustradas. A mulher, que é Israel, então, fugiu para o deserto, né? Onde ele havia preparado lugar, Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então, a tentativa de Satanás de matar, de extinguir diretamente Israel, vai esbarrar no próprio cuidado especial de Deus
para com a nação de Israel, e ele estará protegendo Israel, né, de um modo que Satanás não vai poder fazer nada contra Israel por causa da proteção de Deus, né? Nós não sabemos exatamente como, porque o texto diz apenas aqui que a mulher fugiu para o deserto, onde vai ser sustentada por Deus durante 1260 dias. Então, nós podemos imaginar que seja talvez esconderijos subterrâneos que estão sendo planejados e feitos para que a nação de Israel seja preservada neste período de 3 anos e meio. Não sabemos exatamente como, mas sabemos que Deus vai preservar a nação de Israel. E é interessante notar que o texto diz agora que houve guerra no céu. Nós temos duas situações aqui que precisam ser lembradas. A primeira é que antes de qualquer registro de Gênesis, houve uma guerra no céu, a expulsão de Satanás do céu, da presença de Deus, quando ele quis ser semelhante ao Altíssimo, né? Quando ele quis ser semelhante a Deus e executar tudo aquilo que Deus executava e ser um ser adorado como Deus é adorado. E Deus, então, por meio do arcanjo Miguel, o expulsou do céu. Para onde que ele veio? Este céu, a presença de Deus, pode ser chamado também de terceiro céu. O segundo céu seria esse céu imediatamente abaixo, que é onde estão os poderes espirituais. Paulo fala de regiões celestiais, né? É um espaço que não é nem esse primeiro céu atmosférico que nós vemos, né? Essa expansão celestial, onde nós vemos os astros aí, e nem é também o terceiro céu ou a presença de Deus, o paraíso, onde estão aqueles que já foram alcançados pelo sangue de Jesus. Então, Satanás foi expulso para essas regiões celestiais. Dali, ele pode ter acesso tanto à terra quanto ao céu. Mas, agora, vai haver uma peleja no céu e Miguel e seus anjos vão pelejar contra o dragão e vão vencer o dragão e expulsá-lo deste segundo céu para o céu imediatamente aqui na Terra, né? Imediatamente próximo da Terra. Então, ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo ou Satanás, e que é o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e juntamente com ele todos os seus anjos. Então, agora, a partir da segunda metade da tribulação, isso ainda não aconteceu, né? Por quê? Porque nós não estamos na tribulação. Mas a partir da segunda metade da tribulação, vai haver essa expulsão de Satanás do céu para a terra. Então, esse período da segunda parte da tribulação, os últimos 3 anos e meio, esse período será um período de intensa maldade, malignidade, o período pior de toda a história da humanidade, porque será um período em que haverá pleno domínio de Satanás. Não se pregará o evangelho nessa ocasião, porque todos os que forem aqueles que se dispõem a pregar o evangelho serão mortos. Este será o período das duas testemunhas, que estarão pregando aqui no poder do Espírito Santo, mas eles também serão mortos, como nós já vimos em outro texto, né? Então, nós sabemos que
Isto está para acontecer ainda na segunda parte da tribulação. E houve uma grande voz no céu, quando Miguel expulsou Satanás para a terra. E essa grande voz no céu disse: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e sua autoridade e do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E por isso, festejai os céus e vós os que neles habitais. Mas há um aviso: ai da terra e do mar. Por quê? Pois o diabo desceu até vós, né? Foi lançado para a terra, cheio de grande cólera. Por quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás tem conhecimento de que, ao ser lançado para a terra, isso vai acontecer ainda no meio da tribulação. Nós não estamos no período tribulacional ainda, porque nós, igreja, não passaremos pelo período tribulacional, mas aqueles que estiverem aqui vão se defrontar com este inimigo fazendo tudo no seu poder máximo. E então ele estará aqui demonstrando a malignidade total e o domínio total da violência, do mal, do pecado, da corrupção neste mundo. Mas, enquanto ele estiver aqui neste mundo, olha o que vai acontecer. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. O que ele vai fazer? Vai perseguir Israel. Vai perseguir Israel. E o que vai acontecer? Deus dá à mulher as duas asas de grande águia. Também nós não temos absoluta certeza do que significa isso, para que voasse até o deserto. Então, Israel vai escapar de alguma maneira da fúria de Satanás. E ela vai estar no seu lugar, onde será sustentada um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 2 anos, 3 anos e meio, né? E fora da vista da serpente. Ou seja, vai haver um sistema de proteção de Deus contra Satanás na relação dele com Israel. Então, a serpente vai fazer o quê? Arrojar a sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de quê? De fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Mas é um tipo de perseguição, de violência, de ataques de demônios que serão lançados contra Israel, mas a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Talvez uma inundação ou alguma coisa semelhante será feita para tentar destruir a nação de Israel, visto que a nação de Israel está localizada num vale, né? Um vale, o Vale do Jordão. A maior parte de Israel está localizada no Vale do Jordão. Então, pode ser que haja uma grande enchente, uma grande catástrofe com águas, nós não sabemos exatamente o que é. Irou-se o dragão ficou irado, não é? Por quê? Porque a terra ajudou a, a própria nação de Israel, sugando a grande inundação. Irou-se o dragão contra a mulher
e foi pelejar contra os restantes de sua descendência. Quem são os restantes de sua descendência, da descendência da mulher? São aqueles remanescentes fiéis que estarão, os remanescentes fiéis que estarão aguardando a manifestação de Jesus Cristo, não é? Aqueles remanescentes que crerão no Senhor Jesus e estão aguardando a sua manifestação, né? E com os restantes de sua descendência, quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar, no sentido aqui de demonstrar que o dragão estava irado e estava ainda planejando mais coisas para agredir, para tratar Israel com violência, para destruir Israel. Então, este período aqui que nós estudamos no capítulo 12 é o período que marca o meio da tribulação. Da agora para frente, do versículo do capítulo 13 e 14 até o 19, nós vamos ver uma progressão do mal contra Israel, né? Tanto as nações do mundo servindo a Satanás contra Israel, quanto o próprio Satanás e seus anjos atacando Israel para que ele seja destruído e possa deixar de existir. Desta maneira, frustrar o propósito de Deus de trazer Jesus Cristo ao mundo para ser o rei messiânico, o rei do reino milenar, o rei que vai estabelecer Israel como o topo das nações e que vai estabelecer o próprio Davi, né, ressuscitado, como rei de Israel, regente da nação de Israel, conforme o ensino de Jeremias. Então, nós temos estudado de maneira sucinta o texto do capítulo 12 de Apocalipse. Estaremos no próximo estudo, estudando o capítulo 13. Nós desejamos que Deus esteja abençoando ricamente aqueles que participarem deste estudo ou participarem das lives que já estão disponíveis no YouTube para aqueles que quiserem estudar. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.